Shalom! A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é Diógenes de Andrade e sejam bem-vindos ao Central EBD, o meu, o seu, o nosso canal de subsídios para lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 3, cujo tema é O Pai Enviou o Filho. Texto áureo. O texto áureo encontra-se em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículos 9 e 10, e Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 ao 6. Assim diz as Sagradas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Os objetivos específicos dessa lição, irmãos, são 3. Primeiro, compreender que o envio do Filho é a maior prova de amor de Deus Pai. Segundo, reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. E terceiro, identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. A palavra-chave da nossa lição de hoje é a palavra envio. Geralmente, no afã de se obter uma resposta eficaz sobre os motivos que levou o Pai a enviar o Filho, respondemos que Jesus veio para nos salvar. Essa resposta, de maneira alguma, está errada, mas simplificar essa pergunta com uma resposta tão simples desconsidera um abismo de profundidades sobre esse tema, uma vez que o custo disso foi alto demais. E nós temos no nosso primeiro tópico o tema, o envio do Filho e o amor do Pai. O primeiro ponto apresenta o amor incondicional do Pai. Para início de conversa, nossa tentativa de tentar mensurar essa grandeza e profundidade se equipara a uma fração de uma gota de toda a água do oceano. As Escrituras revelam que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, conforme em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E fomos criados com propósito para louvor da sua glória, como vemos em Efésios capítulo 1, versículo 12 e Isaías capítulo 43, versículo 7. Ocorre que mesmo antes que o homem viesse a existir para cumprir esse propósito, Deus já tinha plena consciência que o homem iria cair e arruinar a si mesmo, se rebelando contra ele. Dessa forma, surge a seguinte pergunta: por que Deus, mesmo sabendo dos problemas que viria, apesar de tudo, nos criou? Embora a resposta dessa pergunta seja simples e direta, ela é incomensurável. Simplesmente Deus nos amou. A palavra traduzida por amor em João capítulo 3, versículo 16, é a palavra agapau, que não se resume em apenas amar, mas expressa um amor intencional, consciente e voluntário, mais ligado à decisão do que a sentimento. A revelação de Jesus Cristo apresentando a Deus como Pai aponta para o entendimento desse amor.
Nós, como homens mortais e pecadores, quando um filho comete uma falha, não gera um sentimento de descontinuidade, nem de vontade de eliminar esse filho e fazer outro. Foi dessa forma que Deus nos amou. Deus não pensou em fazer um reboot, reiniciar o computador, mas sim, Ele nos amou. A Bíblia diz que Deus ama aquilo que Ele criou. E por esse motivo, nós estamos aqui. Frutos do amor de Deus. No segundo tópico, nós temos o título O Filho e a Plenitude dos Tempos. No primeiro ponto, mostra a preparação histórica e religiosa. O texto de Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos mostra que Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos, que é um período conhecido como uma série de fatores que convergiram para a vinda do Messias, de uma forma que, entre aspas, facilitaria seu ministério e a pregação do Evangelho, como, por exemplo, a Pax Romana, que foi um período de paz entre as províncias do Império Romano, a construção de estradas, a universalização da língua grega, entre outros. Mas não podemos atribuir esses fatores como primordiais para a vinda de Cristo, e sim as Escrituras. Como podemos citar, por exemplo, o livro do profeta Daniel, em seu capítulo 7, que determinou as 70 semanas para a vinda do Messias. Foi diante desta e de outras profecias que o mundo tomou a forma necessária para que o Messias fosse recebido. Então, nós vemos que a história se subordinou aos decretos proféticos contidos nas Escrituras Sagradas. Dando continuidade ao primeiro tópico, nós temos o segundo ponto que diz: a iniciativa soberana de Deus. A decisão de amar e de resgatar o homem partiu do próprio Deus antes mesmo de criá-lo. A salvação é de mérito único e exclusivo de Deus. Na visão de João, em Apocalipse capítulo 4, versículos 10 e 11, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder. Esse texto ressalta que, apesar do estado de honra que os 24 anciãos se encontravam, todos apontavam para aquele que está sentado no trono, como autor de toda a obra da salvação dos homens. E no terceiro ponto, ainda desse tópico, nós temos o título O Envio do Filho e a Trindade. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. No grego fica assim: kai logos ginomai sarx, kai skenó em emim. A palavra skenó tem o sentido de viver ou se fixar no tabernáculo. E quando pensamos em tabernáculo, lembramos de quem? De Moisés e a manifestação da presença e da glória de Deus. O tabernáculo no deserto era símbolo que Deus estava no meio do povo. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, o profeta traz a mensagem de um sinal onde uma virgem dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que no original em hebraico se diz Immanuel, que significa Deus conosco. O propósito da vinda de Jesus se dá diante do tipo de ofensa que contraímos contra Deus. Nós, humanos finitos, agimos contra um Deus infinito, ou seja, temos duas instâncias distintas e essências diferentes. Para que esse cisma, esse celeuma, fosse eliminado e encerrado, a justiça de Deus precisava ser aplacada, consumada. Para o homem, essa era uma tarefa impossível de se realizar, porque o tamanho dessa dívida é incomensurável, ela é eterna e deveria ser paga por um homem. Por isso que Deus enviou o seu Filho, encarnou. Em João capítulo 1, versículo 14, como nós lemos anteriormente. Sendo Deus, se fazendo carne, homem, para que assim conforme, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 ao 21, Deus viesse a nos reconciliar consigo mesmo por Jesus Cristo, se fazendo pecado por nós,
mesmo não conhecendo o pecado, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Uma forma dos irmãos pensarem e tentar entender como é que é a situação do ser humano é como se nós tivéssemos uma dívida com Deus. Mas para poder pagar essa dívida, precisaríamos entrar dentro de um escritório, de uma sala, aonde apenas as pessoas que têm credenciais podem entrar. Então, nós precisaríamos de alguém que nos representasse como homem para poder entrar nessa sala. Mas só que um homem normal não pode entrar nessa sala, por quê? Porque não tem as credenciais. Então, Jesus Cristo, unindo a credencial do homem e a credencial de Deus, se colocou à disposição para fazer o quê? Entrar na sala e pagar essa dívida. Então Jesus, ele é essa união, essa ponte que liga os dois mundos, o mundo de Deus e o mundo dos homens. Para quê? Para trazer a reconciliação, fazer o ministério da reconciliação entre nós, homens pecadores, e um Deus que é santo e inacessível. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pensando dessa forma, irmãos, nós vemos o quão grande e custoso foi a manifestação da vinda do Filho de Deus. Não foi qualquer coisa, não foi uma coisa simples. Não é uma resposta simples. O que Deus veio fazer no mundo, por que Jesus foi enviado por Deus ao mundo. É uma coisa muito mais profunda. E uma coisa que nós precisamos fazer o quê? Pensar e repensar sobre isso. Amém? Louvado seja Deus. Os próximos 2 pontos desse tópico estão interligados entre si. Temos o filho nascido sob a lei. Esses termos abordados nesse ponto demonstram 2 sentenças realizadas por Paulo: nascido de mulher e nascido sob lei. Eles fazem parte da argumentação de que Deus enviou seu Filho para a redenção daqueles que estavam debaixo da lei e aguardavam a sua manifestação, como preconiza as Sagradas Escrituras. E no terceiro ponto, a adoção de filhos. Em continuidade ao ponto anterior, a manifestação, o envio do Filho, implica na filiação do homem através da adoção. Na mente de um judeu, a adoção não faz sentido algum. Não faz sentido prático, uma vez que eles já se consideravam filhos por serem descendentes de Abraão. Mas para os gentios, a dinâmica da adoção tem um outro valor. No mundo romano, havia uma valorização ainda maior, ainda mais intensa, acerca dos filhos que eram adotados. O nosso terceiro tópico tem como título a Trindade no plano da salvação. O primeiro ponto fala sobre a vontade do Pai realizada no Filho. O autor da lição expressa que o Filho veio cumprir a vontade do Pai, em João capítulo 6, versículo 38. Podemos pensar que essa obediência e submissão seria alguma forma de estabelecer graus de hierarquia, muitas vezes influenciadas na forma que enumeramos as pessoas da Trindade, como primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Mas isso não é uma verdade. Pai, Filho e Espírito Santo são igualmente Deus, possuem a mesma natureza, são coeternos, coiguais e consubstanciais. Considerando essas informações, precisamos entender que a Bíblia apresenta uma ordem funcional nas ações divinas, que chamamos de subordinação econômica, onde eles mesmos, em si mesmos, assumem voluntariamente uma condição aparente inferior com finalidade de cumprir seus propósitos na história. No segundo ponto, temos a mediação exclusiva do Filho. Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus se autoproclama como o caminho e a verdade. Vimos no primeiro tópico que apenas um ser poderia unir em si mesmo uma representatividade da humanidade na encarnação, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, e a divina, conforme João capítulo 1, versículo 1. Desta forma, não é possível estabelecer medianeiros, como Maria, como os santos, porque o caminho exclusivo para Deus é só um, e se chama
Jesus Cristo, homem. E no terceiro ponto, nós temos a aplicação da salvação pelo Espírito. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, Jesus promete enviar o outro Consolador. O texto original grego é allos parácletos, onde allos significa outro, mas pertence a uma mesma natureza, uma mesma essência. Já a palavra parácletos tem o sentido de função de advogado, apontando para aquele que é chamado para ajudar ao lado de outrem. E esse texto é tão importante que mostra o quanto Jesus ele se importou conosco, enviando o Espírito Santo, partindo do princípio que o Espírito Santo é igual a ele. Diferente do quando o povo estava no deserto, que por Deus se irritar tanto com o povo, ele havia determinado que um anjo seguiria na frente deles, guiando eles pelo deserto. E Moisés falou que para Deus o seguinte: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. E Deus, e o Senhor Jesus, enviou o Espírito Santo de uma mesma essência, de uma mesma substância, para que estivesse conosco até o dia que ele viria nos buscar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Concluímos essa lição e podemos observar que Deus, em seu eterno conselho, trabalhou e ainda trabalha com o intuito de resgatar a humanidade das trevas para a sua infinita luz. E podemos ver Pai, Filho e Espírito Santo agindo em prol do homem, conduzindo-o através do amor. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. E as palavras dessa lição possam ser combustível para nós nos mantermos firmes, constantes, sempre abundantes no Senhor, até o dia que Ele virá nos buscar. Amém? Deus vos abençoe e até a próxima. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus irmãos, com amigos, para que esse canal possa crescer, se tornar bênção para mais pessoas. Amém? Até a próxima!